vivo no Jornal da Tarde. Boa tarde, candidato Francisco Fabiano. Boa tarde, João. Um abraço para todos os seus ouvintes. Obrigado pela oportunidade que você proporciona nessa reta final da campanha para todos os candidatos, de forma muito democrática, como você sempre fez. Eu acho que é uma oportunidade muito importante nesse momento para a gente colocar para o público de Juazeiro, até porque nós temos um número grande ainda de indecisos, e eu acho que é importante, as pessoas estão avaliando os candidatos, e eu acho que você nos presenteia com essa grande oportunidade. Candidato Francisco Fabiano, muito obrigado por vir aqui aos estúdios para prestar essa entrevista, para que o público juazeirense possa conhecer cada vez mais as suas propostas, as suas intenções numa possível gestão à frente da Prefeitura de Juazeiro do Norte. Como candidato Fabiano avalia a campanha até agora? Olha, de um modo geral, apesar, João, de todas as mudanças que foram feitas na legislação, e eu acho que foram boas as mudanças, eu acho que foi importante diminuir o tempo de campanha, em todos os sentidos. Eu acho que as medidas no que diz respeito ao que pode e ao que não pode, meio que nivelou as condições de todos os candidatos. Então eu acho que as mudanças foram importantes. O que tem acontecido é que tem me surpreendido, sabe, João? Como você sabe, eu trabalho na imprensa há mais de 20 anos e eu acompanho, eu gosto muito de política, eu já disse isso. Eu estudo política, eu procurei me aprofundar na situação de Juazeiro do Norte de um modo muito específico e acompanho a política de Juazeiro desde 1988. Então conheço um pouquinho de cada campanha, né, como é que as coisas foram sendo feitas. Mas agora eu diria que eu estou do lado de lá, né, como candidato, participando das conversas, das boas conversas, até com outros candidatos, na tentativa até das alianças, na visitação, ir ao bairro, conhecer de um modo diferente a realidade de Juazeiro. Me deparei com muitas situações. Ontem no Frei Damião, uma comunidade que é uma pequena cidade com quase 20 mil famílias, eu encontrei várias, eu não estou aqui exagerando, várias chorando porque não tinha comida, não tinha o que colocar na mesa. Mas isso tudo foi de grande aprendizado para mim, o que eu pude ver do outro lado de uma campanha. Mas o que eu estou vendo, João, é que desanima um pouco, sabe? O que é que desanima? Eu entrei com muita esperança, e ainda tenho essa esperança, da mudança. Eu acho que as propostas, isso que você proporciona a gente aqui é importante, mas tem algo muito mais importante do que a proposta. É o caráter do candidato, sabe? E eu não vim aqui para falar mal de caráter de ninguém e nem quero fazer baixaria na campanha. Agora, muito mais importante, e por isso que nós temos um número grande de pessoas indecisas nas eleições de Juazeiro do Norte. Porque o que nós estamos vendo é uma prática lamentável e que deve ser repudiada sob todos os aspectos. Da compra de voto, da venda de voto, do derramamento de dinheiro, da violação da legislação eleitoral, e isso escancaradamente, né, candidatos que estão dispostos a pagar o preço, e seja lá qual for, pelo poder. E eu entendo, João, que a política ela não deve ser almejada com esse sentimento. A política, você conhece muito bem, você é gestor, é político, é mestre. A política é a arte de servir. É um meio que nós devemos usar para melhorar a vida das pessoas. Parece até utópico isso, falar nesses dias, com esse sentimento de que eu posso enfrentar o poderio econômico de Juazeiro do Norte só com a minha ideologia. De que eu posso enfrentar os grandes, chamados grandes da política de Juazeiro, enfrentá-los de igual para igual, só com a defesa de um projeto alternativo. Mas o que eu tenho visto é que parece que o meio que funciona é o meio, infelizmente, eu digo isso aqui como cidadão e com o coração partido, é o meio da corrupção, é o meio da manipulação, é a mentira. Você está vendo ataques, gravações, áudios, vídeos. Eu fui vítima disso, eu estive aqui no seu programa para fazer o esclarecimento, não é? Quer dizer, um cidadão, uma pessoa de bem que se propõe a trabalhar pelo povo, mas a gente enfrenta um império do mal,
aqui na política, e eu vou falar só de Juazeiro do Norte, porque o que está acontecendo aqui, e por isso eu quero chamar a atenção da população, porque eu não acredito, João, no candidato, na sua boa intenção, quando ele tem certas práticas. Então, o pessoal de Juazeiro, ouvintes do João Hilário, se você quer saber se o governo vai ser honesto, vai ser bom e vai ser sério, olha a campanha do candidato. A honestidade, João, você sabe muito bem disso, a honestidade de um governo começa não é nem na campanha, é antes, nos acordos, nas alianças. A minha mãe sempre disse, me dizes com quem andas que eu direi quem tu és. E é um ditado verdadeiro. As companhias, as pessoas que te cercam, isso diz muito do teu caráter. Então eu acho que é importante o que eu estou dizendo, porque a decisão sua, eleitor, você de casa, está me ouvindo agora. Estamos a 4 dias das eleições. A sua decisão de domingo, ela define os próximos 4 anos de uma cidade tão sofrida, de uma cidade tão massacrada, que não teve nos últimos anos uma gestão que proporcionasse uma melhor qualidade de vida para o nosso povo. Então isso é a primeira aqui, João, a minha lamentação. Você perguntou como é que eu estou vendo a campanha. Eu estou vendo com esperança, porque nesses últimos dias nós temos recebido muitas adesões do povo de Juazeiro. João, eu tenho andado muito nos bairros, nas ruas, porta a porta, com o nosso grupo. E eu tenho visto pessoas desanimadas com a política de um modo geral, muita gente indecisa, mas um povo que quer mudar. O Juazeiro clama por uma mudança. E eu sou a mudança alternativa para Juazeiro. Como temos outras aí. Outras opções que representam, sim, mudança. Nosso grupo foi com 500 adesivos ontem ali para o mercado do Pirajá à tarde. Em 20 minutos os adesivos acabaram. Eu não tenho milhões de adesivos. Eu tinha 500 ontem à tarde. E eles em 20 minutos, o povo passando, parando. Eu quero adesivo do Fabiano, eu quero adesivo do 40. Há uma manifestação na rua. E eu sinto isso, desejo do povo querendo mudar. Vou dizer até uma coisa aqui para você. Com a desistência da candidatura do atual prefeito Raimundo Macedo, muitas pessoas que votavam no doutor Raimundo, eu prestei inclusive minha solidariedade à pessoa do doutor Raimundo Macedo pela sua vida pública e seus muitos serviços prestados à população, a ele e a sua esposa. Muitos que estavam com ele diziam, olha, nós estamos, Fabiano, com o doutor Raimundo por gratidão, mas ele liberou a gente, nós vamos com você, vamos com o 40. Diante dessas denúncias que o candidato Fabiano está fazendo de compra de votos, de poderio econômico, o candidato acionou o seu jurídico para entrar com alguma ação, alguma denúncia em relação a isso? O nosso jurídico fez várias documentações de casos flagrantes, e vou dizer um aqui, João, bem mais, eu diria, escandaloso. Teve um vereador da nossa coligação que foi comprado, sabe? Eu não vou dizer o nome dele. Ele foi comprado e ele me ligou pedindo para que eu o liberasse para ele apoiar determinado candidato. Eu disse, como assim liberar? Eu não desisti da candidatura. Quem liberou foi o doutor Raimundo Macedo, porque ele desistiu. Eu não desisti, minha candidatura está posta, eu vou até o último minuto. Entende? Então, como assim liberar? Porque eu estava com muita dificuldade e o candidato fulano, ele me fez uma proposta de tanto e eu quero dizer que eu vou apoiá-lo. Eu digo, olha, é o seguinte, eu respeito sua decisão, apesar de muito imoral. Eu gravei a ligação, então documento, gravei. Eu respeito a tua decisão. Agora, eu quero dizer o seguinte, se você publicizar isso, você é do PSB, se você publicizar, o partido toma uma providência. Então, cuidado com o que você faz. Né? Então, assim, veja, algo indecente, imoral, e a gente fica falando, o povão se vende. Não é o povão. Raimundo Macedo tinha 18 vereadores na sua base de apoio. Ele desistiu da candidatura. Para onde foram os vereadores? Algum veio para Francisco Fabiano? Algum para Odel Montiel, para Flávia, para Elaine, para Normando? Não. Por quê? Porque o nosso projeto não é interessante? Porque não mereceríamos um apoio? Lógico que não. Então ninguém é tolo, não vamos tapear as coisas. As pessoas vão para onde se oferece vantagem. Essa é que é a realidade. Então esse vereador ele foi comprado por um candidato aqui de Juazeiro. Aí eu digo, eu não acredito num candidato que para chegar ao poder ele precisa comprar as pessoas. Esse não é um bom candidato, uma boa opção para Juazeiro. A nossa ouvinte Terezinha Alves, do bairro Pirajá, aliás, essa foi uma pergunta feita também aos dois candidatos, aos
duas candidatas que estiveram conosco ontem, a Elaine Mendonça e a Flávia Soares. Que projetos o candidato Francisco Fabiano, é a Terezinha Alves, do bairro Pirajá, que projetos o candidato Francisco Fabiano tem para as romarias em Juazeiro do Norte? Excelente. Terezinha, meu grande abraço, muito obrigado pela oportunidade que você me dá de falar desse assunto, que foi um dos que nós mais trabalhamos no nosso projeto de governo. Eu acho que o que está acontecendo nessa eleição, João, é algo inédito, porque eu sou evangélico, eu não abro mão dos meus princípios, mas dizer para o povo de Juazeiro que, acima de tudo, eu sou um respeitador e admirador do Padre Cícero, pela sua figura, pela sua pessoa, pela sua contribuição, pela sua visão, pela sua postura e por tudo que ele representa para o povo do Nordeste e para Juazeiro do Norte. Só para você ter uma ideia, Juazeiro, você sabe, comemorou 105 anos, os batistas estão aqui há mais de 70 anos. Então a história de Juazeiro está entrelaçada com a história dos batistas, marcada pelo respeito à religiosidade do povo de Juazeiro e pelo carinho e a forma decente como nós tratamos os romeiros. Então eu não vou tratar o romeiro bem por ser prefeito. Eu já trato o romeiro bem como cidadão há mais de 20 anos, prestando serviço de boa acolhida ao romeiro, com médico, com água gelada de graça, com local na sombra para ele descansar. A gente faz isso porque Jesus disse que nós devemos amar uns aos outros. E ele não fez a classificação de religião quando mandou amar, mas pessoas acima de tudo. O meu projeto para a Romaria, nós vamos primeiramente melhorar a parte logística no que diz respeito à parte da gestão, porque a Romaria tem o aspecto da igreja e o aspecto da gestão. O que compete à gestão? Nós vamos ter uma secretaria de Romaria atuante, todas as secretarias serão mobilizadas para trabalharem durante as grandes romarias. Eu já falei sobre o projeto de espalhar as tendas de apoio pelos principais pontos da cidade durante as romarias de Juazeiro do Norte. E nessas tendas nós teríamos médicos, enfermeiros, pessoas que estariam prestando informações ao romeiro. Isso seria de grande importância, porque o romeiro, às vezes uma criança se perde em Juazeiro, não tem a quem pedir a informação. Às vezes uma pessoa passa mal, não tem o socorro imediato. Às vezes a pessoa até morre, como morreram na última romaria alguns romeiros, não tem assistência da gestão e vai ter na nossa ajuda para o translado do corpo, apoio para a família em todos os sentidos. A questão da segurança, João, nós vamos treinar e equipar a Guarda Civil para que ela tenha um efetivo maior, com mais condições de trabalho, para garantir a segurança do romeiro, que é tão assaltado, tantas vezes assaltado durante as romarias na cidade de Juazeiro. Eu coloquei o projeto do restaurante popular para a gente beneficiar o romeiro. Eu estive lá na Matriz, nessa última romaria agora, pela manhã, conversando com o romeiro de várias localidades do Nordeste, e um deles dizia, olha, na minha cidade eu compro um prato de comida por R$8. Aqui eu acabei de pagar ali R$25. Então o romeiro é explorado na cidade também de Juazeiro, até às vezes por pessoas que vêm de fora. Então nós temos o projeto do restaurante popular, um projeto mais amplo, que isso tem a ver com o turismo de Juazeiro do Norte, que é o projeto do teleférico, que liga a Matriz até a Colina do Ouro. Já há um estudo em andamento quanto a isso. O município nem gastaria praticamente para fazer isso, porque tem empresas que terceirizam isso, que tem interesse em explorar, no bom sentido, esse serviço prestado ao turismo da cidade de Juazeiro do Norte, mas acima de tudo tratar o romeiro como gente, de forma decente. Ele precisa se sentir bem em Juazeiro e saber que foi bem acolhido na terra do Padre Cícero. Nosso ouvinte José Daniel, candidato Francisco Fabiano, que estamos ouvindo hoje na oitiva dos candidatos a prefeito de Juazeiro do Norte, feito pelo Jornal da Tarde. O nosso ouvinte José Daniel, do Parque Antônio Vieira, diz que o candidato foi ao exterior para participar de projetos sociais e quer saber se isso o capacitou cada vez mais a fazer trabalho social nos bairros aqui da cidade de Juazeiro, como Frei Damião e Antônio Vieira. Sim, com certeza. Muito obrigado. O nome do ouvinte, João? José Daniel. José, um abraço. José Daniel, um abraço. Muito obrigado. Eu não gosto de divulgar muito das coisas que a gente faz, sabe? Principalmente agora, eu estava hoje pela manhã entrando numa agência bancária e em frente tinha uma banquinha com tapioca, café e um grupo de pessoas, e eles me chamaram lá, e até uma senhora precisando muito, né? E eu disse, olha, segunda-feira me procure que eu lhe ajudo nessa sua necessidade. Hoje eu não ajudo não, porque eu sou candidato
e se eu fizer isso, vamos dizer que eu estou comprando seu voto, ou fazendo por interesse, algo que eu já faço durante toda a minha vida. Mas segunda-feira a senhora vai me encontrar nesse local, nesse horário, já passou a eleição, eu lhe ajudo, eu tenho como lhe ajudar. Então eu não gosto muito de divulgar. Dizer, João, que nós temos um grupo que já presta esse serviço social em Juazeiro. Nós temos um grupo da nossa igreja que faz esse trabalho silencioso de arrecadação de alimento para socorrer as pessoas carentes de Juazeiro. Todas as vezes nessa minha campanha que eu chego num local muito carente, e aí eu não vou lá chegar com uma feirinha, que eu sou candidato, mas eu passo para o pessoal do serviço social, o pessoal vai lá, ajuda essa senhora, tem uma família ali, gravo um vídeo, jogo no Face, para quem quiser ajudar. Então, esse trabalho que nós fizemos no ano passado para a África, João, foi uma das experiências mais brilhantes que nós tivemos, porque foi fantástico. Nós mobilizamos um grupo de quase 20 pessoas, todos voluntários. Nós apresentamos o projeto para essas pessoas das mais diversas religiões, viu? Essas pessoas que foram com a gente, das mais diversas religiões e da sociedade, médicos, dentistas, enfermeiros, empresários, pessoas simples foram com a gente. E nós mobilizamos esse grupo, cada um pagou sua passagem, cada um pagou sua hospedagem, que foi mais em conta, porque o Exército nos acolheu lá em Cabo Verde. Nós conseguimos 1,5 toneladas de alimento, né? Doações e roupa e calçado, e foi uma experiência fantástica. Então, meu amigo José, isso certamente me ajudou muito a ampliar e a melhorar a forma do trabalho que nós fazemos todo ano. Nós já fomos lá para os ribeirinhos, no Amazonas, já fomos para Portugal. Esse ano tem um grupo que vai para a Colômbia, agora no final de outubro, por conta da campanha eu ainda não sei se vai dar para ir, mas ainda estou querendo e considerando ir com esse grupo. Então nós temos já um trabalho social. Algumas pessoas questionaram assim, João, você faz um trabalho desse lá na África e as pessoas necessitadas de Juazeiro? Nós já ajudamos essas pessoas. Nós já fazemos um trabalho para ajudar essas pessoas, mas foi uma nova experiência poder ir até um outro país e levar um grupo de jovem, estudante, universitário. Essas pessoas tiveram uma experiência fantástica e certamente me ajudou a crescer e amadurecer mais ainda. A educação de Juazeiro do Norte tem vivido anos com indicadores muito baixos, indicadores que são a todo momento publicados através do site do Ministério da Educação, pelo SPAES, Folha de São Paulo recentemente, são índices desanimadores. Existe no seu bojo de propostas algo no sentido de trazer o mais rápido possível? É possível fazer o mais rápido possível a recuperação dos índices educacionais de Juazeiro do Norte? É possível. Nós temos medidas enérgicas e imediatas para curto prazo e medidas mais a longo prazo. Então, Juazeiro tem condições sim. Juazeiro tem um repasse considerável do Fundeb. Esse dinheiro precisa ser investido na educação com seriedade e a gente precisa tirar a educação do discurso político somente e colocar na prática. Eu sou diretor de escola há 12 anos, eu sou amante da educação, eu sou um estudioso, eu conheço grandes profissionais da educação de Juazeiro que inclusive nos ajudaram no nosso projeto. E o nosso projeto, João, ele não é nada, eu diria, de extraordinário. Respeitar o PCCR dos professores, acabar com o calendário da greve, respeitar o que é direito do professor. Então, professores que estão nos ouvindo, escutem bem grave o que eu estou falando aqui. Como prefeito, nós vamos trabalhar primeiro para que não tenhamos greve durante o nosso governo, porque vocês serão respeitados. Nós vamos proporcionar meios para que o professor continue crescendo profissionalmente com a ajuda do município. Nós vamos investir na parte física das escolas. As escolas precisam, João, serem modernizadas. Tem escola no Juazeiro que ainda usa o giz, né? A nossa escola, da qual eu sou diretor, ela é a mais moderna de Juazeiro. Eu não vou dizer uma das mais, não, é a mais moderna. Foi a primeira a implantar o sistema de informação de lousa digital, a banir o giz. Nós fomos a primeira escola, no início do meu trabalho lá, a trocar todas as carteiras, não mais carteira de madeira quebrada, carteira nova, padrão, com data show,
com climatizar todas as salas climatizadas, trocamos as centrais, ampliamos a biblioteca, que é o setor mais importante de uma escola, para incentivar a leitura. Fizemos parceria com editoras, trouxemos livros para a nossa biblioteca, as bibliotecas das escolas do município. As escolas do município não têm biblioteca, não tem biblioteconomistas. Nós temos a UFCA formando biblioteconomistas, nós não temos projeto de cuidar da Biblioteca Municipal de Juazeiro. Nós temos um projeto de implantar a biblioteca nos bairros e centro de esporte nos bairros carentes de Juazeiro. Então nós vamos respeitar o professor, nós vamos modernizar todas as escolas do município, nós vamos ter creche que funcione, tempo integral, nós vamos ter merenda de qualidade, nutricionista direcionando isso, e não bolacha, creme crack e suco, como é feito hoje. Não é uma merenda decente para as crianças. Não vamos ter greve. A educação de Juazeiro vai ter uma equipe pedagógica cuidando da qualidade da educação, que passa pelo material didático, qual é o material que está sendo usado, pela disciplina e o respeito ao professor. O professor não pode ser refém do aluno. O professor, ele vai ser respeitado. Nós vamos ensinar os nossos jovens, as nossas crianças a entender que o professor, ele deve ser reverenciado, respeitado como a autoridade que ele é. Nós vamos resgatar o orgulho de Juazeiro através da educação. Prioridade. De uma certa forma, respondeu a pergunta do poeta Milton Macedo, do Centro de Juazeiro, que pergunta por projeto para a Biblioteca Pública de Juazeiro, para referir-se também à biblioteca. Temos aqui algumas perguntas, candidato Francisco Fabiano, mas é preciso também a gente falar sobre assuntos que geralmente são elencados como prioridades para todos os candidatos. A saúde de Juazeiro do Norte, a exemplo, e aqui com algumas particularidades lamentáveis, a saúde de Juazeiro do Norte tem sido alvo de muitas críticas e de indicadores também ruins. É claro que é o maior gargalo em todo o território nacional, a questão da saúde pública, que precisa ser melhorada, tudo de forma assim, a poder atender para diminuir as reclamações da população, reclamações que são, aliás, muito justas. No bojo das suas propostas, o que há de diferente ou de melhorador para a saúde de Juazeiro, candidato Francisco Fabiano? Ok, João. A saúde e a educação, infelizmente, essas duas secretarias sempre foram usadas como meios, eu diria até, de esquemas. O dinheiro nunca foi bem usado. Se fala muito na terceirização do que foi feito recentemente agora no São Lucas, de muita coisa que existe na saúde de Juazeiro, e dizer que eu nem sou contra a terceirização. A questão é como se fez essa terceirização, como se faz a terceirização, quais são as cláusulas, o que é que compete, qual é o comprometimento, enfim, como é que a coisa foi desenhada. O que Juazeiro precisa fazer, porque percentualmente hoje, João, Juazeiro recebe menos da saúde do que Crato, Barbalha, Sobral e outras cidades do top de Juazeiro do Norte. No nosso projeto, de forma assim bem resumida, nós vamos criar um centro permanente de educação com profissionais capacitados que nós temos na própria saúde do município de Juazeiro para capacitar os nossos profissionais. Nós vamos dar uma atenção especial aos agentes de endemias. Vamos fazer concurso, porque o último foi em 2009. Nós temos apenas 182 agentes de endemias. Alguns têm trabalho interno, quer dizer, o número nem é suficiente para fazer o trabalho que deveriam. Eles vão ter condições de trabalho, protetor solar, o fardamento, o equipamento necessário. Eu conversei com vários agentes de endemias, está registrado dentro do nosso projeto de governo para a saúde. Vamos melhorar as equipes de PSFs, vamos fazer um estudo com equipes técnicas para descobrir as áreas descobertas de Juazeiro, para identificar as áreas descobertas de Juazeiro, para se implantar em todos os bairros por onde eu tenho passado. Eu encontro as pessoas dizendo, o posto de saúde fica ali, mas não funciona. Todos os bairros que eu tenho passado, eu encontro alguém na multidão que diz, eu estou há 2 anos esperando por uma cirurgia. Ontem lá no Triângulo, na rua São Lázaro, eu fiz a mesma pergunta de uma senhora lá, 2 anos esperando por uma cirurgia. Não pode, gente, faltar remédio para a população carente e humilde de Juazeiro. Os PSFs vão ter que funcionar. Vamos ver como melhorar o salário dos médicos. Tudo isso tem que estar dentro de um estudo para não estar prometendo aquilo que não pode cumprir. Reformar os 3 hospitais municipais de Juazeiro, que é o Maria Amélia, o Estefânia e o Hospital São Lucas, equipá-los, colocar a saúde de Juazeiro para funcionar, porque sem saúde ninguém vai para canto nenhum. Bom, temos aqui também uma pergunta do nosso Pedro Furtado, do bairro Franciscanos. Pergunta quais as propostas sobre a diversidade e para pessoas que vivem com HIV.
tem a sua proposta elenca alguma coisa sobre isso? Sim, eu estudei, João, sobre isso, busquei, pesquisei, inclusive, conversei com algumas pessoas que têm o vírus aqui na cidade de Juazeiro. Essas pessoas lamentam um tratamento igualitário, o respeito, uma atenção por parte do município, inclusive apoio em todos os sentidos para que elas tenham uma vida normal, como realmente deve ser. Em relação à diversidade, eu acho que tem que ser tratado com respeito. A gente não pode dizer assim, trata todo mundo igual, porque cada pessoa tem que ser tratado dentro da sua categoria. A maioria deve ser tratado com respeito como maioria. Eles chamam a minorias, deve ser tratado assim. Por exemplo, a Flávia Soares esteve ontem aqui no seu programa, ela está com o pé quebrado, né? Ela não pode ser tratada igual a Fabiano. Fabiano conseguiu normalmente subir as escadas. A Flávia Soares não. Ela está numa situação que ela precisa de um cuidado diferente, uma atenção especial. Então eu quero usar esse exemplo para mostrar isso, que nós vamos ter esse cuidado. Eu não sou preconceituoso, eu não concordo com todas as práticas, mas eu respeito todas as pessoas. E entender que como gestor, nós precisamos entender que nós vamos tratar de gente, de pessoas, de um modo geral. E aí nós não vamos fazer distinção da sua religiosidade, da sua opção sexual, da cor da sua pele, tratar as pessoas com respeito como gestor, acima de tudo. Então eu acho que é isso, o gestor tem que ter a mente aberta para essa situação. Mobilidade urbana, como o candidato Francisco Fabiano avalia a atual mobilidade urbana de Juazeiro e o que fazer para melhorar, se tem, digamos assim, se tem a intenção de melhorar ou apenas de otimizar? De melhorar, com certeza, todos fazem, porque é bastante claro um certo caos na mobilidade urbana de Juazeiro. Quais são suas propostas nesse sentido? João, Juazeiro precisa olhar, o projeto para Juazeiro tem que olhar 30 anos adiante, que nossa cidade ficou para trás e nós poderíamos estar muito mais adiante. Juazeiro está brigando ainda pelo saneamento básico. 50% da cidade precisa ser saneada. Os prefeitos que passaram aqui eram médicos. Quer dizer, não estou dizendo que é uma obra fácil que dentro de 4 anos nós vamos fazer, mas vamos pelo menos começar. Vamos buscar apoio, recurso, é uma obra cara, né? Buscar apoio às pessoas que dizem que gostam de Juazeiro. Tem que ter um projeto, vamos buscar o início do saneamento. Quando eu falei da revitalização do Centro Comercial de Juazeiro, falei do saneamento do Centro Comercial de Juazeiro do Norte, da rede elétrica subterrânea, de tirar os camelôs das calçadas e construir o camelódromo. Não é só tirar o camelô, é construir o camelódromo, é fazer acessibilidade no verdadeiro sentido, a mobilidade. O transporte do Juazeiro melhorou, nós temos que ser honestos, dizer que melhorou com essa nova frota, mas isso precisa ser ampliado, ainda não atende toda a população. Nós vamos ampliar com Topix, com mais ônibus, não sei, mas precisa ser ampliado. Esses ônibus precisam atender o cadeirante que quer vir lá do Pirajá para o centro de Juazeiro do Norte. Os ônibus precisam se adaptar a isso e precisa, dentro da acessibilidade, da mobilidade, tem que beneficiar o deficiente visual, o cadeirante, a gestante, o idoso. A ideia é que ele possa transitar normalmente sem ajuda de terceiro. Isso é mobilidade, isso é acessibilidade. E nós temos esse projeto. Eu conversei com o Jonatas da escola Schoenberg. Ele tem o melhor projeto, ele estudou fora, morou nos Estados Unidos. Ele tem o melhor projeto. Uma pessoa muito capaz. E ele tem o melhor projeto, João, de acessibilidade para Juazeiro do Norte. Ele vai me ajudar nisso. Muito bem. O Cícero Setúbal, do bairro Santa Teresa, pergunta por projeto para infraestrutura. E se caso fosse eleito, iria até Roma lutar pela canonização do Padre Cícero. É o Cícero Setúbal, do bairro Santa Teresa. Olha, Cícero, deixa-me dizer uma coisa. Eu não sei se é papel do gestor fazer isso. Entende? Eu respeito, eu não quero criar nenhuma polêmica. Falei já da minha admiração no início pelo Padre Cícero, mas eu também não quero aqui ser demagogo e estar fazendo a média só para ganhar voto. Não estou aqui só para isso. Estou aqui para mostrar que eu tenho o melhor projeto, que eu estou desprovido de acordos, de patrocinadores, de interferência política. Quem vai escolher o meu secretariado sou eu, entende? Não vai ter indicação de vereador para diretor de escola. Eu vou fazer a administração que eu sonhei, que eu quero, que é a melhor para Juazeiro. Então não vou ser demagogo aqui. Eu até dava uma entrevista para o Murilo, João, e o Murilo me perguntou: Fabiano, você vai para a procissão do dia 15? Eu disse: não, Murilo, eu não vou. E o Murilo disse: por quê? Eu disse: porque eu nunca fui. Eu nunca fui à procissão do dia 15. E aí teve até alguma discussão na rede social e os próprios católicos me defendendo.
E o rapaz disse, olha, eu também sou católico, eu nunca fui para a missa do dia 20, eu nunca fui para a procissão do dia 15. Então eu nunca fui, aí agora que eu sou candidato, eu vou para a procissão, eu não quero ser demagogo, entende? Não é por falta de respeito, eu não quero ser demagogo. Então eu quero dizer para o Cícero que eu não vou fazer isso, porque não é papel do gestor. Agora, Cícero, você pode ter certeza de uma coisa, você vai ter um gestor sério, decente, que vai respeitar a religiosidade de Juazeiros católicos e que vai cuidar do Juazeiro como essa cidade nunca foi cuidada. Esse é o meu compromisso, é a minha realização, é mostrar que eu posso fazer, que é possível fazer. Bom, estamos perto, temos ainda 5 minutos e meio da entrevista do candidato Francisco Fabiano. É a hora das respostas mais curtas, porque ainda temos algumas perguntas. E eu faço a seguinte pergunta. Qual será a sua relação com o Legislativo se vencer as eleições em Juazeiro do Norte? Porque tem sido a relação do município com o Legislativo, aqui tem sido muitas vezes abrasiva. E muitos acordos são denunciados, inclusive na própria Câmara de Vereadores. Como será a sua relação com o Legislativo se vencer as eleições? Eu vou ser eleito prefeito de Juazeiro no próximo domingo, quarta-feira pela manhã, eu vou reunir os vereadores eleitos, a nova Câmara de Vereadores, vou convidá-los para um café da manhã, mostrar a importância de unir o Poder Legislativo e Executivo para a gente fazer um pacto, uma aliança pelo bem de Juazeiro, porque Juazeiro está precisando disso urgentemente. Vou respeitar o vereador e ele vai ter a oportunidade de suas reivindicações serem atendidas. Agora eu também vou me proteger nas licitações, nas minhas práticas. Quanto mais transparente for o prefeito, mais ele se protege. No nosso novo centro administrativo que nós vamos construir, nós vamos destinar salas para o Ministério Público, Polícia Federal, para a imprensa e para os próprios vereadores. Eu quero que todos vasculhem as contas e vejam o que é fazer uma gestão transparente. Então, quando você faz isso, quando o prefeito faz isso, quando o prefeito se cerca de transparência, ele se protege e dificilmente um determinado vereador vai ter a coragem de partir para cima do prefeito para fazer proposta indecente. O Cabral, da Caixa Econômica, aqui de Juazeiro do Norte, pergunta se ao invés de fechar o Previjuno, não seria melhor blindá-lo para evitar roubo? Cabral, um abraço, meu amigo. Na verdade, não tem como fechar o Previjuno, não tem como acabar o Previjuno. Eu até achava que tinha, mas a verdade é que não pode mais voltar, não tem como. O que tem que ser feito com a Previjuno é proteger, é acompanhar de perto, é blindar realmente. Então não tem como acabar com o Previjuno, mas precisamos proteger, porque a Previjuno é o futuro do nosso funcionalismo, e é isso que nós vamos fazer. Marcos Mendonça, radialista, aqui de Juazeiro do Norte. Obrigado, Marcos. Ele pede projetos para o poliesportivo e o estádio Romeirão, se for eleito prefeito de Juazeiro. Nós vamos transformar o ginásio poliesportivo num grande centro olímpico. Ali é espetacular o espaço que o ginásio poliesportivo tem. Nós vamos trazer de volta os jogos estudantis, os jejuns, e nós vamos utilizar o Romeirão, que tem uma infraestrutura fantástica. Ali nós temos algumas ideias, são ideias que podem ser utilizadas nas romarias, mas que pode ser usado também como centro de esporte. O Cícero Jacilânio da Silva, do bairro Limoeiro, o que pretende fazer além das obrigações do cargo? Além das obrigações, eu quero fazer, João, uma administração para ficar na história. O desejo do meu coração é esse, ficar na história. Então, eu quero fazer muito mais do que eu prometi, muito mais do que eu coloquei no nosso projeto de governo. Jesus disse que aquele que faz apenas o que deve fazer, ele é inútil, fez apenas a obrigação. Eu quero fazer mais do que a minha obrigação. Rafael Gomes, do bairro São Miguel, pergunta como o candidato Francisco Fabiano considera a gestão de Raimundo Macedo. Administrativamente, para mim, foi muito fraca. Teve suas conquistas, e aqui eu não quero cometer injustiça quanto a isso. Teve avanços, teve suas conquistas, sim, principalmente no que diz respeito ao transporte, mas ficou devendo. Administrativamente, ficou devendo na área de educação, ficou devendo na área da saúde, ficou devendo na área dos avanços de perspectivas para a cidade de Juazeiro do Norte. O Dr. Raimundo Macedo está deixando a política com muita contribuição, mas administrativamente eu acho que ele ficou devendo. José Edier Ribeiro Duarte, servidor público, também muito obrigado, Edier, pergunta ao candidato Francisco Fabiano, Danoso Murilo, sim, mas apagou-se aqui, e naturalmente com Sênia,
Mas eu sei o que é que ele pergunta. Ele pergunta o que o Francisco Fabiano pretende fazer, se eleito, para diminuir a necessidade de receitas externas. O que pretende fazer para melhorar a receita do município? Bom, a gente precisa colocar a máquina para funcionar com equipes técnicas e as pessoas de boas condições de Juazeiro do Norte, muitas delas que não pagam seus impostos, dono de muito patrimônio, essas pessoas precisam contribuir com a cidade de Juazeiro. Vamos fazer um trabalho e aí entra dentro de um processo para melhorar a arrecadação do município e investir no município. Bom, estão acompanhando aqui o candidato Francisco Fabiano, Pedro Júnior dos Santos da Silva, o Eberson Tavares, o Júnior Fernandes, são membros do PSB daqui da cidade de Juazeiro do Norte. Temos um minuto para completar os 35 minutos, mas fica à vontade o candidato Francisco Fabiano para as suas considerações finais nesta entrevista aqui ao vivo no Jornal da Tarde. João, um abraço, muito obrigado mais uma vez. Eu sei que tem muita gente, todas as vezes que eu venho aqui, muitas pessoas dão notícia de que me escutaram no seu programa. Um abraço para o povo de Juazeiro do Norte. Por favor, vamos mudar, me ajudem, me dê um voto de confiança para a gente fazer as mudanças que o Juazeiro precisa, romper com as velhas práticas e implantar um novo governo na cidade de Juazeiro. Faço um pedido a você, não vote baseado nas pesquisas, não vote por dinheiro, não vote pelo número de ativistas nas ruas, vote pelas propostas, conheça o seu candidato, como ele trata sua família, esposa e filhos, seus funcionários, como ele trata a cidade e quais os serviços que ele tem prestado à cidade. Mais do que as propostas, analise o caráter do candidato. Domingo, dia 2, vote no 40, Francisco Fabiano, e eu prometo que Juazeiro vai ter um novo tempo. Muito obrigado, João. Muito bem. A nossa ouvinte Aurilene deixa um abraço para o candidato Francisco Fabiano. Muito obrigado. Ao vivo no Jornal da Tarde, o candidato do PSB à Prefeitura de Juazeiro do Norte, Francisco Fabiano.